Olá, eu sou Bira. Ah, meu Deus. Não é Bira de Ubiratã, nem Bira de Ubirajara. É Bira de Bira. Detetive Bira. Detetive particular com mais de 40 anos de carreira. Hã? Então, o caso de hoje foi um dos mais tristes que eu participei. Talvez pelo fato de eu ter me tornado avô naquela mesma época. Enfim. Essa história começou em 1996. Um assassinato chocou os Estados Unidos e se tornou notícia nacional. Infelizmente, esse crime que envolvia uma criança inocente pode ter sido solucionado somente 20 anos depois. E o mais curioso, por meio de cartas, de JonBenét Patricia Ramsey nasceu na cidade de Atlanta, estado da Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 6 de agosto de 1990. Seu pai, John Ramsey, trabalhava para uma companhia localizada no estado de Colorado. Por causa disso, a família teve que se mudar para a cidade de Boulder, onde ficava a sede da empresa. O próprio nome da menina é em homenagem ao pai. Sua mãe, Patrícia, acreditava que a de JonBenét era uma menina linda, que estava acima dos padrões de beleza comum. Por isso, decidiu colocar a garota para concorrer em concursos de beleza. Essa atitude se mostrou certeira. JonBenét começou a ganhar muitas competições e a fazer sucesso. Entre suas conquistas, eu posso citar até o America's Royal Miss, Little Miss Chevrolet, Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids, Covergirl, a National Teen Miss Beauty e por aí vai. Tudo ia bem na família Ramsey. Porém, no Boxing Day de 1996, como é popularmente conhecido o dia 26 de dezembro nos Estados Unidos e no Reino Unido, tudo mudou. Mais ou menos às 6 da manhã, Patrícia deu falta de sua filha e foi procurá-la pela casa. Após vasculhar vários cômodos, ela se deparou com uma nota de resgate perturbadora em sua cozinha. A nota continha 2 páginas e meia. Nela estava escrito que a menina de apenas 6 anos de idade havia sido sequestrada por um grupo estrangeiro. Ao ler a nota, Patrícia ficou chocada e logo correu para alertar o marido que estava dormindo. Além do casal, somente Burke, o filho mais velho de 9 anos de idade, na época estava em casa. A nota de resgate que eu tive acesso depois foi direcionada ao pai e afirmava que nenhum mal seria feito à criança desde que uma quantia de $118 mil fosse entregue. A quantia era exatamente o valor no qual John havia ganhado de bônus no seu trabalho. Ao final do ano, o dinheiro deveria ser reunido até amanhã do dia seguinte. Uma ligação seria feita marcando onde a entrega seria feita e a troca pela garota realizada. Na carta de resgate, ainda estava escrito que não era para John dar uma de esperto e tentar enganar os supostos sequestradores. Lá também pedia para não envolver a polícia ou o FBI. Por fim, dizia que a família estava sendo constantemente vigiada. Mesmo com o que estava escrito na carta, o casal decidiu entrar em contato com a polícia e também contar o que estava acontecendo a familiares e amigos para que todos pudessem ajudar a achar a menina. Obviamente que tudo foi feito da forma mais discreta possível, para que nenhuma suspeita fosse levantada. Com as horas se passando e com uma equipe da polícia na casa dos Ramsey, se decidiu fazer uma nova busca na residência. Por total coincidência do destino, eu estava nos Estados Unidos
justamente comprando coisas para o meu neto que tinha acabado de nascer. Então fui chamado por um colega para ajudar nesse caso. Não pensei duas vezes, peguei um carro e fui para a Geórgia. Enquanto eu ainda estava na estrada, as buscas pela residência continuavam. Em um dado momento, o pai e um policial desceram até o porão da casa, onde havia uma adega. Lá, para o horror de todos, a JonBenét foi encontrada amarrada, com fios de nylon, sendo que um deles estava em volta do seu pescoço. Além disso, havia uma fita em sua boca para impedir que a garota gritasse por socorro. Obviamente que a cena foi extremamente chocante. Para o pai, que sem muito pensar, acabou retirando a filha do local. Se você conhece um pouco a respeito de como funciona o procedimento de investigações, ou se já viu alguma série criminal, você sabe que não se deve mexer no corpo. Mas nem os próprios policiais se atentaram muito para o ocorrido e, levados pela emoção, deixaram que o pai movesse JonBenét. Recebi a ligação do meu colega quando estava abastecendo o carro, ainda na estrada. O sequestro tinha virado assassinato. Quando cheguei no local, tentei coletar o máximo de evidência possível, mas tudo estava bagunçado. Como eu disse, a emoção tomou conta do lugar e a cena do crime foi, de certa forma, desconfigurada. Tentei falar com os pais, mas li o depoimento prévio da mãe. Um detalhe bastante curioso foi que Patrícia percebeu que a filha estava vestindo uma roupa diferente da que ela tinha colocado para ir dormir. Os exames feitos no corpo da menina indicaram que ela sofreu abusos sexuais e que foi morta devido a uma pancada na cabeça, em seguida de um estrangulamento. Os pais logo se tornaram suspeitos de terem cometido o crime, pela falta de provas concretas e também pelo fato de ter acabado de ser avô. Eu tinha comigo que os pais eram inocentes. Mas mesmo eu dando meu parecer, alguns investigadores seguiram pela linha de tudo ter sido algo da família. As acusações contra eles foram feitas. Porém, exames de DNA provaram que nem John e nem Patrícia tiveram algo a ver com o que aconteceu. O que se sabia era que, pelas amostras de DNA encontradas, um homem foi o responsável pela morte da menina. Até mesmo o irmão Burke foi considerado suspeito pelas investigações, mas logo isso foi descartado. Em 2016, um patologista que participou de um programa sobre crimes chegou a acusar o irmão da garota de ter cometido o crime de forma acidental. Burke processou o patologista e o programa de TV. Ele já disse certa vez em uma entrevista a um programa de TV que se lembra de tudo o que aconteceu naquele dia. Ele afirmou que foi acordado pela sua mãe, que estava desesperada procurando JonBenét, e que pouco tempo depois policiais entraram em seu quarto com lanternas, procurando por pistas. Segundo Burke, as semanas seguintes ao caso, que havia se tornado nacional, foram terríveis. Ele conta que era difícil ir ao supermercado e ver as pessoas olhando para ele, falando sobre sua irmã. Na porta da casa sempre tinham repórteres e veículos estacionados. Lembro que era difícil chegar lá. Tudo o que aconteceu abalou bastante a família. Ao longo das investigações, vários suspeitos entraram na rota da polícia, e também na minha. Vários homens com históricos de pedofilia e assassinato foram interrogados, mas nenhum deles bateu com as amostras de DNA locais. Em 2003, a polícia de Boulder também enviou as amostras de DNA para o banco de dados do FBI, que possui amostras de mais de 1.600.000 criminosos. Entretanto, nenhum deles correspondia com o DNA encontrado em JonBenét.
Só que anos depois se descobriu que houve problemas na investigação do crime. Os policiais cometeram erros e algumas provas acabaram se perdendo ou sendo adulteradas sem querer. O maior problema teria sido a contaminação do ambiente. Assim, o caso ficava mais distante de uma solução. Aquilo já estava me consumindo. Meu filho me ligou e disse que era melhor eu deixar essa história um pouco de lado. Olha, foi a primeira vez que eu decidi me afastar de um caso por motivos pessoais. Bom, anos depois, em 2006, um homem chamado John Carr afirmou que ele teria cometido o assassinato. Na época, ele estava na Tailândia e foi preso pelas autoridades locais. Em seguida, foram feitos interrogatórios a fim de comprovar a veracidade da história. O problema é que se descobriu que Carr não matou a menina e que, na verdade, sua confissão foi falsa. O homem não conseguiu explicar como ele invadiu a casa da família Ramsey e nem como teria matado a criança. Então, ele foi retirado da lista de suspeitos. Tudo parecia encaminhar sem um desfecho, como em vários outros casos nos quais não se sabe quem foi o assassino. Mas em 2019, mais de 20 anos depois do crime, o caso deu uma reviravolta bastante surpreendente. Se lembra que eu falei que havia suspeitos da morte de JonBenét? Um deles, Gary Oliva, pôde, sem querer, ter acabado confessando seu crime por meio de cartas. Gary é um presidiário que foi condenado a 10 anos de cadeia por pedofilia. Dentro da prisão, é permitido que se escreva cartas a parentes e amigos. Em uma dessas cartas, direcionada ao amigo Michael Vale, ele afirma que nunca amou uma pessoa como teria amado JonBenét e que, sem querer, teria deixado a garota cair de mau jeito de cabeça e que a teria matado. Ele ainda disse que tudo foi um acidente e pede para que o amigo acredite nele. Vale afirmou que já suspeitava do amigo desde quando o crime foi cometido há mais de 20 anos atrás. Ele contou a uma reportagem do jornal Daily Mail que ele recebeu uma ligação bastante estranha de Gary no dia do assassinato, antes mesmo do caso ter ficado famoso. Um outro detalhe que passou despercebido pela polícia foi a de que Oliva morava a apenas 10 quarteirões da família Ramsey e facilmente conseguiria se deslocar até a casa deles à noite. Em uma outra carta, Oliva conta a Michael que se considera culpado pelo assassinato da garota e que também foi o autor de diversos abusos sexuais contra várias crianças. De forma inacreditável, a polícia nunca interceptou nenhuma carta mandada de Oliva para o seu amigo. Foi Michael Vale que decidiu fazer a denúncia após receber essas cartas. Uma outra parte triste é que Patrícia, a mãe da menina, acabou morrendo de câncer em 2006, vários anos antes da descoberta recente. Por outro lado, John se mudou para a costa oeste dos Estados Unidos e se casou novamente depois da morte da sua esposa. Agora, com essas fortes evidências, a polícia poderá finalmente concluir as investigações do caso e fazer uma denúncia formal contra Gary Oliva. Teoricamente, em 2020, ele poderia apelar de sua sentença de 10 anos. Porém, com essa reviravolta, dificilmente será possível que Oliva consiga apelar para a justiça. O mais provável é que ele seja condenado à prisão perpétua. Muitas coisas ainda podem ocorrer em relação ao caso de JonBenét. Porém, o mais provável é que realmente foi Gary Oliva quem cometeu o crime, como ele mesmo relata nas cartas, não é? Bom, o caso de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até a próxima. Aceita um café?